Nós somos o grupo dos répteis e os integrantes são Ana Clara Mansur, Ana Clara Grise, Bruna Hoffmann, Bruno Piloni, Darla de Souza e Ricardo Altoé. Quem são os répteis? Os répteis são vertebrados que pertencem ao reino Animalia, ao filo Chordata e à classe Reptilia, e possuem 10.450 espécies atualmente. O seu corpo é formado por cabeça, pescoço, tronco e cauda. Eles possuem 2 pares de membros locomotores, cada um com 5 dedos acabados em garras e pernas reduzidas em alguns lagartos, mas ausentes em outros, como nas cobras. São animais rastejantes, ou seja, eles se locomovem sobre o abdômen como as cobras, lagartixas e jacarés, e esses mesmos podem ou não ser nadadores se locomovendo também na água. Possuem pele grossa rica em queratina. Isso protege o animal contra a desidratação e apresenta aptidão para a vida no ambiente terrestre, além de ser praticamente impermeável. Estes animais não possuem muitas glândulas e sua pele pode ser recoberta por placas, como a dos jacarés, escamas, como das cobras, e carapaças, como de tartarugas e jabutis. Eles são pecilotérmicos. Isso quer dizer que sua temperatura varia de acordo com o meio ambiente, ela não é constante, conhecidos como animais de sangue frio. São também ectotérmicos. Sua temperatura é regulada a partir de uma fonte de calor externa ao corpo do animal, como o sol. Agora falando um pouco sobre os sistemas desses animais. O sistema reprodutor da maioria dos répteis é ovíparo. Acontece o depósito de ovos no meio externo, na maioria das vezes já fecundados. Apenas algumas cobras e lagartos são ovovivíparos, onde o ovo é mantido dentro do corpo materno e eclodem lá mesmo, nascendo o animal depois. Seu sistema digestório é completo. Eles possuem boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e cloaca, e a maioria desses animais é carnívora. O sistema circulatório consiste em circulação fechada, onde o sangue circula apenas no interior dos vasos sanguíneos, circulação dupla, onde 2 trajetos de circulação sanguínea acontecem, passando 2 vezes pelo coração, e circulação incompleta, onde o sangue rico em oxigênio se mistura com o sangue rico em gás carbônico. Os crocodilianos possuem 2 átrios e 2 ventrículos, já os não crocodilianos, 2 átrios e 1 ventrículo. Seu sistema respiratório é pulmonar, ou seja, as trocas gasosas ocorrem pelo pulmão. E o sistema sensorial é bem desenvolvido, com olfato e audição apurados, porém com visão limitada. Seus olhos possuem pálpebras e membrana nictitante, terceira pálpebra para proteger os olhos quando submersos. Glândulas lacrimais, que servem para hidratar quando estiverem em meio terrestre, e fosseta loreal, no caso das serpentes, que é um orifício entre o olho e a narina para termorrecepção. Répteis, como as iguanas e camaleões, têm capacidade de soltar uma parte da sua cauda quando se sentem ameaçados. Esse fato ocorre de forma espontânea, geralmente causado em uma situação de perigo ou estresse. A evolução do grupo dos répteis. Os primeiros répteis apareceram no planeta há mais de 300 milhões de anos durante a Era Paleozoica, tendo sua evolução a partir de um grupo primitivo de anfíbios. Os répteis são o primeiro grupo de vertebrados tipicamente terrestres, e para se estabelecerem no ambiente, os répteis desenvolveram diversas características. Os répteis possuem pele seca, que é coberta de escamas de origem epidérmica ou mesodérmica, e isso faz com que haja resistência à dessecação. Durante a evolução, eles deixaram de possuir a respiração cutânea, que era adquirida pelos anfíbios, tendo apenas a respiração pulmonar. Os ovos dos répteis se desenvolveram e ganharam uma casca dura e porosa para a entrada de oxigênio e a saída do gás carbônico, fundamentais para a respiração do embrião. O isolamento do embrião no interior do ovo veio com o surgimento da vesícula amniótica, que garante o desenvolvimento do embrião em meio aquoso, da vesícula vitelínica, que é a reserva alimentar, que garante a sobrevivência do embrião, o alantoide, que é a bolsa excretora do ácido úrico, e o córeo, que garante as trocas gasosas da respiração com o sangue.
A excreção de ácido úrico é uma importante evolução, já que não há necessidade de água para ser eliminada, e ocorre tanto em embriões quanto em répteis adultos. A ectotérmia foi outra importante evolução, que permitiu a independência em relação à temperatura. Eles aquecem o corpo por meio de fontes externas de calor, como o sol, e mantêm a temperatura corpórea constante. O cérebro dos répteis também se tornou maior, o que permitiu a melhora na estratégia de caça. Curiosidade número 2. Os répteis são animais de sangue frio. Os répteis são animais pecilotérmicos ou ectotérmicos, isto é, sua temperatura varia de acordo com o meio ambiente. Quando faz frio, esquentam-se ao sol ou sobre rochas quentes, e quando faz muito calor, refugiam-se abaixo da vegetação ou em tocas. Eles não têm um mecanismo interno que regule a temperatura de seu corpo, e assim permanecem com temperatura variável. Portanto, não poderiam sobreviver em lugares muito frios, por isso são vulgarmente conhecidos como animais de sangue frio. Curiosidade número 3. O crocodilo de água salgada é o maior réptil existente atualmente, podendo chegar a 8 metros de comprimento. Os répteis são divididos em 4 ordens: a ordem Quilônios, a ordem Crocodilia, a ordem Squamata e a ordem Rhinchocephalia. Nos quilônios, possuem carapaça e ventre rígidos que se fundem com a placa óssea dérmicas. Essas características ficam em volta do corpo para protegê-lo de predadores. Podem ser encontrados no mar ou em água doce. A ordem crocodília vive maior parte da vida na água, mas são capazes de caminhar na terra. É uma espécie que se destaca por possuir ossos fortes e porosos e também tem uma musculatura bem desenvolvida. Possuem a cauda achatada lateralmente para impulsionar o corpo do animal na água. Os esquamatas possuem respiração pulmonar e fecundação interna. Essa espécie apresenta algumas importantes características típicas dos répteis, como escama ou hemipênis e a língua burificada. Além disso, possuem o cinetismo craniano, que garante o movimento em algumas partes do crânio, muito importante principalmente para as cobras, que comem muitas vezes animais maiores que ela mesma. Esse grupo de répteis costuma ser subdividido em 2 grupos, a iguana e o escleroglossa. A ordem Rhinchocephalia é uma espécie que vive na Nova Zelândia. Esses animais vivem em ambientes frios, tendo como único representante vivo dessa espécie o tuatara. É um animal ativo durante a noite e durante o dia e passam o dia escondidos em buracos em tocas, mas às vezes conseguem se ver tomando sol. Assim como o lagarto, o tuatara são capazes de realizar a autonomia caudal. As fêmeas da espécie são capazes de pôr 19 ovos que eclodem de 12 a 15 meses. O veneno das cobras, como a jararaca e a cascavel, são usados na fabricação de remédios, tendo como exemplo o captopril, que foi desenvolvido a partir de pesquisas com o veneno da jararaca. A importância dos répteis. Os répteis são predadores de uma grande diversidade de animais vertebrados e invertebrados, e assim atuam controlando a abundância desses animais no ecossistema. Assim como todos os componentes de um ecossistema, os répteis são membros fundamentais para o equilíbrio do ambiente onde se encontram e para a manutenção dos processos ecológicos. Algumas características dos répteis podem auxiliar o ser humano. Muitas serpentes possuem glândulas que produzem veneno. A composição do veneno varia entre as espécies e é grande fonte de matéria-prima para a indústria farmacêutica. A carne de jacarés, lagartos e até serpentes podem ser consumida como fonte de proteína. Além disso, o couro dos crocodilianos e serpentes foi e ainda é utilizado como matéria de artigos do vestuário. O intenso uso desses animais já causou grandes matanças e ainda hoje os répteis sofrem principalmente em função da falta de conhecimento da população em geral.
Especialistas indicam que o principal problema para esse tipo de espécie sobreviver de uma forma qualitativa e quantitativa em terras nacionais se encontra no fato de existir desmatamento além do que a expectativa natural. Há uma relação de parentesco entre aves e os répteis que causa intriga desde 1860. Foi Huxley o primeiro cientista a afirmar que as aves nada mais são do que répteis glorificados. Huxley ficou tão impressionado com a quantidade de semelhança que deu o nome a esse grupo de Solipsida. Huxley atrapalhou o estudo quase que por completo do século XX sobre a evolução. Ele não sabia que o osso que havia pego não era de uma ave, e sim de um dinossauro com penas. Até hoje não foi encontrado um fóssil meio ave, meio réptil, mas a natureza favorece evidências que os dois têm parentescos. Alguns dinossauros buscam adaptação evolutiva para conseguir armazenar o calor. Uma delas foi desenvolver penas, mas só funciona com os que têm metabolismo alto. Sendo assim, só os caníveis e cursores possuem penas. As penas dos pássaros de hoje em dia são formadas por queratina beta, a mesma que forma as escamas dos lepidosauros. Assim, mesmo que a espécie possua metabolismo alto, é inútil caso não tenha algum tipo de isolante térmico para armazenar o calor. Porque sem esse isolante térmico, perderia calor muito rápido para o ambiente. Curiosidade 5. A cobra coral verdadeira é a serpente mais venenosa do Brasil. Seu veneno é neurotóxico, provocando sérios riscos aos humanos. Espécies de répteis em extinção. Há uma grande variedade de espécies neste grupo de répteis, e todos eles possuem diferentes requisitos ecológicos de acordo com o seu estilo de vida e local onde vivem, sendo diversas espécies muito sensíveis a mudanças ambientais. E por este motivo, hoje em dia, um número elevado de répteis estão ameaçados de extinção. Dentre eles estão o gavial do Ganges. O gavial do Ganges encontra-se em perigo crítico de extinção e atualmente existem muitos poucos exemplares, estando à beira da extinção devido à destruição do seu habitat e caça ilegal e atividades ligadas à agricultura. Estima-se que cerca de 1.000 indivíduos ainda existam, sendo muitos deles não reprodutores. A tartaruga de pente. A tartaruga de pente é altamente ameaçada, pois é muito procurada por sua carne, principalmente na China e no Japão, e para o comércio ilegal. Além disso, a captura para extrair sua carapaça é uma prática difundida há décadas, embora atualmente seja personalizada por várias leis de diferentes países. Outros fatores que colocam essa espécie em risco são as atividades humanas em áreas onde ela coloca seus ninhos, bem como o ataque por outros animais a eles. O camaleão pigmeu. O camaleão pigmeu encontra-se catalogado em perigo crítico de extinção e a sua causa principal é a caça e o comércio ilegal para vendê-lo como animal de estimação. Além disso, suas populações, que já são extremamente pequenas, estão ameaçadas pelas mudanças de seu habitat pelas terras de cultivo. Por essa razão, o camaleão pigmeu encontra-se protegido graças à conservação de áreas naturais, principalmente na Tanzânia. Boa de Santa Lúcia. Atualmente, a boa de Santa Lúcia se encontra em perigo de extinção devido ao comércio ilegal, pois é capturada por sua pele, que possui desenhos muito chamativos e característicos, e é usada na indústria da marroquinaria. Por outro lado, outra ameaça